Pessoal, vamos mais uma atividade resolvida. Vamos analisar a atividade na página 87. Então, essa atividade, ela pede para verificar a posição relativa entre as circunferências. Nós temos a circunferência 1, que é x menos 5 ao quadrado, mais y quadrado igual a 9. Nós temos a circunferência 2, que é x menos 2 ao quadrado, mais y quadrado igual a 30. E a circunferência 3, que é x quadrado mais y quadrado igual a 4. A gente vai verificar duas a duas. Ou seja, vamos verificar a posição da circunferência 1 com a circunferência 2, da circunferência 1 com a circunferência 3 e da circunferência 2 com a circunferência 3, tá? Então, a gente vai fazer 3 verificações. Então, vamos começar com a circunferência 1 e a circunferência 2. Então, primeiro a gente vai desenvolver as duas equações, escrever na forma geral, tá? E subtrair os termos semelhantes, para que a gente possa analisar se essa circunferência possui pontos em comum ou não. Pois quando elas têm dois pontos em comum, a circunferência elas são secantes. Se elas têm apenas um ponto em comum, elas são tangentes. E se não existirem pontos em comum, elas são distintas ou disjuntas, né? São uma separada da outra. Não existe ponto em comum. Então, vamos começar com a circunferência 1 e a circunferência 2. Então, eu escrevi as duas, x menos 5 ao quadrado mais y quadrado igual a 9. E a circunferência 2, que é x menos 2 ao quadrado mais y quadrado igual a 30. Podemos classificar fazendo a distância entre os centros e comparando com os parâmetros a soma dos raios e a diferença dos raios. Porém, aqui nós vamos fazer por sistema de equações, porque nós queremos saber quais são os pontos em comum. Então, indo pelo sistema, a gente já vai direto encontrar quais são esses pontos em comum, caso exista. Então, desenvolvendo a equação 1, vamos desenvolver o primeiro parênteses, ao quadrado da diferença. A gente faz o quadrado do primeiro termo, então fica x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, então 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 5 dá 10x, então fica menos 10x. Mais o quadrado do segundo número, que é menos 5 ao quadrado, dá 25. Então, x quadrado menos 10x mais 25 é o desenvolvimento de x menos 5 ao quadrado. Repetindo o restante, fica mais y quadrado igual a 9. Podemos deixar o 9 no segundo membro sem problema. Desenvolvendo a segunda equação, x menos 2, aqui é o quadrado da diferença, novamente vai fazer quadrado de x ao quadrado, menos, porque aqui é uma subtração, então menos 2 vezes x dá 2x, vezes 2 dá 4x, mais o 2 ao quadrado, que é 4. Então, x quadrado menos 4x mais 4 é o desenvolvimento de x menos 2 ao quadrado. Repetindo o restante, mais y quadrado igual a 30. Então, a gente vai subtrair termos semelhantes. X quadrado subtrai com x quadrado, então x quadrado menos x quadrado vai dar 0. Menos 10x menos o menos 4x, então subtraindo aqui, vai ficar menos 10x mais 4x. Então, subtraindo, vai sobrar menos 6x. Mais 25 menos 4 vai dar mais 21. Mais y quadrado menos o y quadrado vai dar igual a 0. Se fizermos isso, o x quadrado sempre vão se anular, pois eles têm o mesmo sinal, e quando subtrair, você vai obter eles com sinais trocados, então ficam opostos. Então, sempre vai cancelar o x quadrado e o y quadrado. Então, ficou menos 6x mais 21 igual 9 menos 30, deu menos 21. Resolvendo a equaçãozinha que restou aqui, que é a equação do primeiro grau, então fica menos 6x igual menos 21. Passa o mais 21 para o segundo membro, menos 21, então soma dá menos 42. Dividindo menos 42 para 6, significa que o x é igual a 7. Então, já descobrimos o valor da incógnita x. Vamos, então, buscar o valor de y.
Para isso, vamos substituir o x pelo número 7 em qualquer uma das equações. Eu escolhi x menos 5 ao quadrado mais y quadrado igual o número 7 no lugar do x. Tá no primeiro parêntese, vai ficar 7 menos 5 ao quadrado. 7 menos 5 vai dar igual a 2. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4 mais y quadrado igual a 9. Então, y quadrado vai ser 9 menos o 4, subtraindo aqui, y quadrado é igual a 5. O quadrado vira raiz quadrada, porém admite o quadrado, o número elevado ao quadrado, ele admite que a raiz quadrada pode ser mais ou menos. Nós temos dois números que é elevado ao quadrado vai dar igual a 5. Pode ser mais raiz de 5, ou pode ser menos raiz de 5. Então, aqui nós temos dois valores diferentes para y. Quando acontece de ter dois valores diferentes para uma das incógnitas, significa que nós vamos ter dois pontos distintos. Esses pontos vai ser o x7 e raiz quadrada de 5 positivo e o x7 e raiz quadrada de 5 negativo. Então, são dois pontos distintos. Então, essas circunferências, elas são secantes. Secante significa que cruza uma circunferência, corta a outra em dois pontos distintos. Elas sobrepõem uma parte à outra. Vamos comparar agora a circunferência 1 com a circunferência 3. Observe que eu mudei a 2, agora aqui nós temos a circunferência 3. Já desenvolvemos a circunferência 1, então só vou repetir aqui, é x quadrado menos 10x mais 25 mais y quadrado igual a 9. E a circunferência 3, ela está aqui, x quadrado mais y quadrado igual a 4, não tem o que desenvolver. Cancela x quadrado com x quadrado, zero. Fica o menos 10x, porque não tem x na segunda. Mais o 25, também nós não temos. Y quadrado menos y quadrado vai zerar, igual a 9 menos 4, 5. Então, temos aqui uma equaçãozinha com x apenas. Então, menos 10x é igual a 5 menos 25. Então, menos 10x vai igual a menos 20. Dividindo menos 20 por menos 10, temos que x é 2. Então, substituindo x igual a 2 na circunferência 3, pois é a mais simples, x quadrado mais y quadrado igual a 4, vamos colocar 2 no lugar do x, então vai ficar 2 ao quadrado mais y quadrado igual a 4. Passando o 4, o y quadrado ficando sozinho no primeiro membro, 2 ao quadrado é 4, passando para o segundo membro fica 4 menos 4. Então, y quadrado é igual a 0. Então, qual é o número que é ao quadrado dá zero? É o próprio zero. Então, o y é igual a zero. Não existe mais zero e menos zero. Tá? Então, por isso aqui não tem os dois sinais. Então, como temos somente um valor para y, significa que nós temos apenas um ponto de interseção. A circunferência, elas são tangentes, quando existe apenas um ponto em comum entre as duas circunferências. Então, x2 e o y0. Então, existem dois casos de tangentes. Elas podem ser tangentes externas, quando elas estão tocando, mas uma fora da outra, ou elas podem ser tangentes internas, onde uma está dentro da outra. Então, nós temos que verificar essa condição, né? Como é que a gente vai diferenciar as tangentes? A gente vai diferenciar a circunferência tangente calculando a distância entre o centro das duas circunferências, com a soma dos raios das duas circunferências e a diferença dos raios. Se der igual à soma dos raios, elas são tangentes externas. Se for igual à diferença dos raios, essa distância, então, elas serão tangentes internas. Então, a gente deve fazer a distância entre os centros, C1 e C3, desculpa aqui que está C2, mas é C3. Para encontrar o centro na circunferência, a gente já viu isso, tá? Então, tá bem simples aqui nas duas equações. No primeiro parênteses tem x menos 5, então, o x do centro da primeira é 5. E como nós temos apenas o y quadrado, não tem o número subtraindo nem somando com o y,
Então, o valor do y do centro é zero. Na circunferência 3, observe que temos x² e y². Quer dizer que o centro está na origem. É 0 e 0. O raio da primeira é raiz² de 9, portanto, é 3. O raio da terceira é raiz² de 4, portanto, é 2. Por isso está aqui que raio 1 é 3. E raio 2, não, gente, é raio 3. Raio 3 é 2. Então, vamos calcular a distância de C1 e C3. Obtendo o seguinte aqui. C1 e C3 vai ser a distância. Então, a distância entre dois pontos é a raiz². X menos x, então fica 5 menos 0 ao quadrado, e y menos y. Então, 0 menos 0 ao quadrado. Aqui é 0, vai ficar bem simples. Então, 5 menos 0 dá 5, e 5 ao quadrado é 25. Então, a raiz² de 25 é 5. Portanto, nós já temos a distância entre os dois centros, que é igual a 5. Então, vamos somar. Observe que o raio da um é 3 e o raio da outra é 2. 3 mais 2 dá exatamente 5. Então, como a soma dos raios é igual à própria distância do centro, então, podemos concluir que a circunferência, elas são tangentes externas. Então, para diferenciar as tangentes, nós devemos calcular a distância entre os centros, tá? Então, encontra a distância entre os centros, também pode classificar aqui, certo? Que elas são tangentes externas, observando que a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Se fosse igual à diferença dos raios, elas seriam tangentes internas. Então, essas duas condições para diferenciar as circunferências tangentes. Vamos analisar agora a posição relativa entre a circunferência 2 e a circunferência 3. A 2 e a 3. Então, a 2 é x menos 2 ao quadrado, mais y² igual a 30. E a circunferência 3 é x² mais y² igual a 4. Também nós já desenvolvemos a circunferência 2 lá no início. Então, é x² menos 4x mais 4, repetindo, mais y² igual a 30. A terceira continua a mesma, x² mais y² igual a 4. Subtrai os termos semelhantes, o x² com x² se anulam. Temos o menos 4x lá em cima, mas não tem embaixo, então continua menos 4x. Temos mais 4, também não temos aqui no primeiro membro, então fica mais 4. O y² subtrai o y² zero, e 30 menos 4, 26. Então, ficou a equação, menos 4x mais 4 igual a 26. Então, menos 4x vai ser 26 menos 4, que vai dar 22, dividido por menos 4. Simplificando, vai ficar menos 11 sobre 2. Vou preferir escrever o x em forma de número decimal, porque fica melhor o cálculo. Então, substituindo o x por menos 5,5 na equação x² mais y² igual a 4, vamos obter. Então, em vez de eu usar menos 11 sobre 2, eu vou preferir usar menos 5,5. Tá? Então, vou colocar no lugar do x, vai ficar menos 5,5 ao quadrado mais y² igual a 4. Calculando a potência aqui, menos 5,5 ao quadrado dá 30,25. Repetindo, mais y² igual a 4. Isolando o y² vai ficar 4 menos 30,25. 1 ao quadrado vai dar menos 25,75. Só que o y está ao quadrado. Nós devemos tirar, então, raiz² no segundo membro. Porém, o segundo membro, o número está negativo. E no conjunto dos números reais, não existe raiz² de número negativo. Então, não tem como a gente encontrar o valor de y. E se não há como encontrar o valor de y, significa que é impossível, certo? Resolver essa equação. Então, essas circunferências, elas não têm ponto em comum. Essas circunferências, elas são distintas ou disjuntas. Só que também há diferença. Existem as circunferências distintas que são externas, onde elas estão separadas uma da outra e fora da outra, ou elas podem ser distintas internas, onde uma está dentro da outra. Elas não têm ponto em comum, porém,
uma está dentro da outra, porque a circunferência é apenas a linha que contorna o círculo. Então, todo o espaço interno a uma circunferência não pertence à circunferência. Então, uma está dentro da outra. Então, as circunferências que não têm ponto em comum, elas podem ser distintas, ou também podemos chamá-las de disjuntas, ou seja, não estão juntas. Para diferenciar, nós também temos que calcular o centro, a distância entre o centro e comparar com as medidas dos raios. Que a continuação está aqui. Quando as circunferências são distintas, elas podem ser internas ou externas. Para diferenciá-las, devemos calcular a distância entre os seus centros e comparar com a soma e a diferença dos raios. Sendo que o centro da circunferência 2, o C2, é o 2 e o 0. E o centro da circunferência 3, o C3, é 0 e 0. E que o raio da circunferência 2 é 5,5. E o raio da circunferência 3 é igual a 2. Então, vamos calcular a distância entre os centros, depois comparar com a soma dos raios ou a diferença entre. Então, a distância de C2 e C3 vai ser raiz quadrada, que também é bem simples, pois C3 tem o centro 0, 0 e o C2 tem 2 e 0. Vai ficar 2 menos 0 ao quadrado mais 0 menos 0 ao quadrado. Desculpa, com a vírgula aqui é um menos. 2 menos 0 ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, 4. Então, a raiz quadrada de 4, 2. Então, a distância do centro C2 e C3 é 2. Observa que a soma dos raios R2 mais R3 vai ser 5,5 mais 2 dá 7,5. Ou seja, a distância entre os centros é bem menor do que a soma. Vamos ver a diferença agora. R2 menos R3 é 5,5 menos 2, que deu 3,5. E ainda observe que a distância ainda é menor do que a diferença entre os raios. Então, como essa distância é menor do que a diferença entre os raios, a circunferência 2 e 3, elas são distintas internas, tá? Então, para diferenciar se elas são distintas internas ou externas, nós devemos calcular a distância entre a medida distância entre os centros e a soma dos raios e a diferença dos raios. Se for maior do que a soma dos raios, ela é externa. Se for menor do que a diferença dos raios, ela é interna. Então, aqui nós temos duas circunferências, onde uma está dentro da outra e não se toca em nenhum ponto. Ok? Então, é isso, tá? Esse exemplo está no livro, na página 87. Tá? Analise, pode ver também no livro, de outra maneira, com outra explicação.